Boa noite, amigos. 30 de julho de 2025, tá bom? Esse é o canal Leitura Integrativa, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Lúcia e nós estamos lendo o livro O Mulato, a Luísa Azevedo, que é um clássico brasileiro, tá? Clique Editora. E vamos recomeçar a leitura da página 86, tá bom? Deus os fez e o diabo os ajuntou. Explodiu com um estalo de boca a velha Amância quando os dois passaram por ela. José Roberto, a quem só tratavam como seu Cazuza, era moço de 20 e tantos anos, magro, moreno, crivado de espinhas. Olhos muito negros, boca em ruínas, uma enorme cabeleira rica, toda encaracolada e reluzente de óleo cheiroso, preta, bem preta, dividida pacientemente no meio da cabeça. Usava lunetas azuis e cantava ao violão modinhas da sua própria lavra de outros. Apimentadas à baiana, com o travo sensual e árabe dos lundus africanos. Quando tocava, tinha o maneirado voluptuoso do trovador de esquina, vergava-se sobre o instrumento, picando as notas com as unhas, cujos dedos pareciam as pernas de um caranguejo doido, ou abafando com a palma da mão o som das cordas, que gemiam e choravam como gente. Tipo do norte, perfeito, cheio de franquezas, com horror ao dinheiro, muito orgulhoso e prevenido contra os portugueses, a quem perseguia com as suas constantes chalaças, imitando-lhes o sotaque, o andar e os gestos. Tinha alguma coisinha de seu e passava por estroina. Gostava das serenatas, das pândegas, das moças, com moças, pilhando dança. Não perdia quadrilha nem pulada, mas no dia seguinte ficava de cama, estrompado. Havia muito que José Roberto procurava agradar a Ana Rosa. Esta sempre o repelia, a rir. Também poucos o tomavam a sério. Um pancada, diziam, mas queriam-lhe bem. O Sebastião Campos, esse era viúvo da primeira filha de Maria Bárbara, e como aquele, um tipo legítimo do Maranhão. Nada, porém, tinha do outro senão o orgulho e a birra aos portugueses, a quem, na ausência, só chamava marinheiros, puças, galegos. Senhor de um engenho de cana, lá pelas bandas do Munim, onde passava 3 meses no tempo da colheita, o resto do ano passavam na cidade. Devia ter quase o duplo da idade de José Roberto, baixote, muito asseado, mas com a roupa sempre mal feita. Usava calças curtas, em geral brancas, deixando aparecer desde o tornozelo os seus pezinhos ridiculamente pequenos e mimosos. Barba cerrada, ainda preta, e cabelo à escovinha. Olhos de pássaro vivos e lascivos, nariz de criança e testa enorme, uma grande cabeça desproporcionada ao corpo, beiços grossos e vermelhos, mostrando a dentadura miudinha e gasta, porém muito bem tratada a mel de fumo de corda, que era com que ele asseava a boca. Bairrista, isso ao último ponto. A tudo preferia o que fosse nacional. Não trocava a sua cana-capim, boa cana-capim e o seu vinho de caju por quantos cognacs e vinhos do Porto haviam por aí, nem o seu gostoso e cheiroso fumo de molho, fabricado no Maranhão, pelo melhor tabaco estrangeiro, ou mesmo importado das outras províncias, ou bem que se era maranhense, ou bem que se não era. Não cochilava com seus escravos, na roça era temido até pelo feitor. Um pouco depois, devoto e cheio de escrúpulos de raça, preto é preto, branco é branco, moleque é moleque, menino é menino. E estava sempre a repetir que o Brasil teria ganho muito se perdesse a Guerra dos Guararapes. A nossa desgraça, rezava ele, é termos caído nas mãos dessas bestas, uns lesmas, uma gente sem progresso que só cuida de encher o papo e aferrolhar dinheiro. Favores de quem quer que fosse não os aceitava, que não queria dever obrigações a nenhum filho da mãe. Mas também, quando dava para meter as botas em qualquer pessoa, era aquela desgraça. Não tinha papas na língua, era nervoso e ativo, gostava todavia de ler ou conversar, escarranchado na rede durante horas esquecidas em ceroulas,
fumando seu cachimbo de cabeça preta fabricado na província. Na rua encontravam-no de sobrecasaca aberta, coletinho de chamalote, camisa bordada, guarnecida por 3 brilhantes grandes ao pescoço, prendendo o cebolão, um trancelim muito comprido, de ouro maciço, obra antiga, com passador. Adorava os perfumes ativos, as joias e as cores vivas. Para ele nada havia, porém, como um passeio ao sítio, embarcado à fresta da madrugada, bebericando o seu trago de cachaça e pitando o seu fumo do codó. Em casa, muito obsequiador, passava farta. Depois destas e outras divagações pelo passado, Raimundo, se bem que muito novo ainda, punha-se a pensar, e os véus misteriosos da sua infância assombravam-lhe já o coração com uma tristeza vaga e obscura, numa perplexidade cheia de desgosto. Todo o seu desejo era correr aos braços de Mariana e pedir-lhe que lhe desse, muito por amor de Deus, quem afinal vinha ser seu pai e principalmente sua mãe. Passaram-se anos e ele permaneceu enleado nas mesmas dúvidas. Concluiu seus preparatórios, habilitou-se a entrar para a academia e sempre as mesmas incertezas a respeito da sua procedência. Matriculou-se em Coimbra, desde então a sua vida mudou radicalmente, todo ele se transformou nos seus modos de ver e julgar, principiou a ser alegre. Mas um golpe terrível veio de novo entristecê-lo, a morte da sua mãe adotiva. Chorou longa e amargamente, não só por ela, mas também muito por si próprio, perdendo Mariana, perdia tudo que o ligava ao passado e à pátria. Nunca se considerou tão órfão. Todavia, com o correr dos tempos, dispersaram-lhe as mágoas e a mocidade triunfou. A criança melancólica produziu um rapaz cheio de vida e bom humor. Sentiu-se bem dentro da sua romântica batina de estudante, meteu-se em pândegas com os colegas, contraiu novos amigos e afinal reparou que tinha talento e graça, escreveu sátiras, ridicularizando os professores antipatizados, ganhou ódios e admiradores. Teve quem o temesse, teve quem o imitasse. No segundo ano deu para namorador. Atirou-se aos versos líricos, cantou o amor em todos os metros. Depois vieram-lhe ideias revolucionárias, meteu-se em clubes incendiários, falou muito e foi aplaudido pelos seus companheiros. No terceiro ano, tornou-se janota. Gastou mais do que nos outros. Teve amantes em compensação, veio-lhe a febre dos jornais. Escreveu com entusiasmo sobre todos os assuntos, desde o artigo de fundo até a crônica teatral. No quarto, porém, distinguiu-se na academia, criou gosto pela ciência e daí em diante fez-se homem. Firmou a sua imputabilidade, tornou-se muito estudioso e sério. Seus discursos acadêmicos foram apreciados, elogiaram-lhe a tese, formou-se. Página 90. O nosso João Lisboa, disse o Freitas, e meteu profundamente as mãos nas algibeiras das calças. O nosso João Lisboa já, em um folhetim publicado no Número. Ora, qual é o número do publicador maranhense? Espere, e fitou o teto. 1173, sim. 1173, de 15 de outubro de 1851, pois nesse folhetim, descreve ele, circunstanciadamente e com muito donaire e gentilezas de estilo, a nossa popular e pitoresca festa dos remédios. Raimundo, aterrado, prometeu, sob palavra de honra, ler o tal folhetim na primeira ocasião. Vou ver o terrível, o Freitas. É que ela hoje é outra coisa, hoje não se compara. Há muito mais luxo, mas muito. E segurando ambas as mãos agora do fraque de Raimundo e ferrando-lhe em cima dos olhos arregalados, acrescentou energicamente: creia, meu doutor, mete pena o dinheirão que se gasta naquela festa. Faz dó ver as sedas, os viludos, as anáguas de renda arrastarem-se pela terra vermelha dos remédios. Raimundo empenhou a cabeça como faria ideia aproximada. Qual? Tenha paciência, meu amigo, não é possível. E Freitas repetiu com força a vítima. Aquilo só vendo e sentindo, senhor doutor Raimundo José da Silva?
e descreveu minuciosamente a cor, a sutileza da terra, como a maldita manchava o lugar em que caía, como se insinuava pelas costuras dos vestidos, das botas, nas abas dos chapéus, nas máquinas dos relógios, como se introduzia pelo nariz, pela boca, pelas unhas, por todos os poros. Aquilo, meu caro amigo, Raimundo queixou-se inopinadamente de que tinha muito calor. Freitas levou pelo braço até a varanda, deu-lhe uma preguiçosa. Passou-lhe uma ventarola de Bristol, preparou-lhe uma garapada, e depois de havê-lo regalado, bem como antigamente se fazia com os sentenciados antes do suplício, de pé implacável, verdadeiro carrasco, em face do paciente, despejou inteira uma descrição do dia da festa dos remédios, recorrendo a todos os mistérios da tortura, escolhendo palavras e gestos, repetindo as frases, frisando os termos, repisando o que lhe parecia de mais interesse, cheio de atitudes, como se discursasse para um grande auditório. Principiou expondo minuciosamente o largo dos remédios, com a sua ermida toda branca, seus bancos em derredor, muitos ariris, muita bandeira, muito foguete, muito toque de sino. Descreveu com assombro o luxo exagerado em que se apresentavam todos, para a missa das 6 e para a missa das 10, nas quais dizia ele circunspectamente: reúnem-se a nata da nossa judiciosa sociedade. Era tudo em folha, e do mais caro e do mais fino. Nesse dia todos luxavam, desde o capitalista até o relé caixeiro de balcão, velho ou moço, branco ou preto. Ninguém lá ia sem se haver preparado da cabeça aos pés. Não se encontrava roupa velha, nem coração triste. Às 4 horas da tarde, acrescentou o narrador, torna-se o largo a encher. Pensará talvez o meu amigo que trago a mesma fatiota da manhã, naturalmente, pois engana-se, é tudo outra vez novo, são novos vestidos, novas calças, novos, etc, etc. Vamos adiante. Afirmam alguns estrangeiros, e dizendo isto tenho dito tudo, que não há em parte alguma do mundo festa de mais luxo, e a voz do maçante tomava a solenidade de um juramento. O que lhe posso afirmar, doutor, é que não há criança que nessa tarde não tenha a sua pratinha amarrada na ponta do lenço. Aparecem cédulas gordas, moedas amarelas, troca-se dinheiro, queima-se charutos caros no bazar. Há um bazar, as prendas sobem a um preço escandaloso. Digo-lhes mais, nesse dia não há homem, por mais pichilingue, que não gaste seu bocado nos leilões, nas barracas, nos tabuleiros de doce ou nas casas de sorte, nem a mulher senhora ou moda dama, que não arrote grandeza, pelo menos seu vestidinho novo de popelina. Vêm ser enormes trouxas de doce seco, corações unidos de cocada, navios de massa com mastreação de alfenim, jurarás dourados, cutias enfeitadas dentro da gaiola, pombos cheios de fitas, frascos de compota, de murici, bacuri, buriti, o diabo, meu caro senhor. As pretas, minas cativas ou forras, surgem com seus ouros, as suas ricas telhas de tartaruga, as suas ricas toalhas de renda, suas belas saias de veludo, suas chilenas de polimento, seus anéis em todos os dedos, aos 2 e aos 3 em cada um. E este povo mesclado, coberto de luxo, radiante, com a barriga esconfortada e o coração contente, passeia, exibe-se ancho de si, pensando erradamente, chamar a atenção de todos, quando, aliás, cada qual só pensa e repara em si próprio e na sua própria roupa. Raimundo ria-se com delicadeza e espreguiçava-se na cadeira, bocejando. À noite, continuou Freitas, ilumina-se todo o largo, armam-se grandes e deslumbrantes arcos transparentes com a imagem da santa e os emblemas do comércio e da navegação, que Nossa Senhora dos Remédios é padroeira do comércio, e é este que lhe dá a festa. Mas bem faz-se a iluminação, armas brasileiras, estrelas, vasos caprichosos, o nome da santa, tudo a bico de gás, não contando uma infinidade de balõezinhos chineses
que brilham por entre as bandeiras, os florões, os arigris, as casas de música. Em uma palavra, fica tudo claro como o dia. Raimundo soltou um suspiro profundo e mudou de posição. Há também para os moleques um pau de sebo, balanços e cavalinhos. É verdade. O doutor sabe o que é um pau de sebo? Perfeitamente, tenha a bondade de não explicar. Com franqueza, se não sabe, diga que eu posso. Ora, por amor de Deus, faz-me o favor, eu não me incomodo, eu não me incomodo, não se incomodar, juro-lhe, estou impaciente pelo resultado da festa. Continue. Pois sim, senhor, dão as 8 horas, meu caro amigo. Então surge de todos os cantos da cidade uma aluvião interminável de famílias, de velhos, moços, meninos, malatinhas e negrinhas que enchem o largo que nem um ovo. Pretos de ambos os sexos e de todas as idades, desde o moleque até o tio velho, acodem trazendo equilibradas na cabeça imensas pilhas de cadeiras, e com estas cadeiras formam-se grandes rodas, mesmo na praça ao ar livre, e as famílias ou ficam ali assentadas, ora a título de passeio, acotovelam-se entre o povo, fazem-se grupos, a gente ri, discute, critica, namora, zanga-se, ralha, ora. Já houve uma senhora que castigou um moleque de chicote lá mesmo no largo. A chicote? Sim, a chicote. Aquilo, meu caro doutor, é uma espécie de romaria. As famílias levam consigo potes de água, cuscuz, castanha assadas, biscoitos e o mais. E tudo isto ao som desordenado da pancadaria de 3 bandas de música, dos gritos do oleloeiro e da inqualificável algazarra do povo. Raimundo quis levantar-se e o outro obrigou a ficar sentado, pondo-lhes as mãos nos ombros. Estamos no apogeu da festa, exclamou Maçã. Ah, gemeu Raimundo. Saltam-se balões de papel fino, cruzam-se moças aos pares, gritam aos pares os janotas, vende-se roletas de cana, sorvetes, garapa, cerveja doce, pastéis, chupas de laranja, sentem-se arder charutos de canela, gastam-se os últimos cartuchos, vaziam-se de todo as algibeiras e, finalmente, com grande júbilo geral, arde o invariável fogo de artifício, então rebentam todas as bandas de música a um só tempo, levanta-se uma fumarada capaz de sufocar um fole, e no meio do estralejar das bombas e do infrene, entusiasmo da multidão, aparece no castelo deslumbrante de luz a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. Foguetes de lágrimas voam aos milhares pelo espaço, o céu some-se, todos se descobrem em atenção à santa e abrem o chapéu de sol com medo das tabocas. Há uma chuva de luzes multicores, tudo se ilumina fantasticamente, todos os grupos, rodas, as fisionomias, todas as casas tomam sucessivamente as radiações do prisma durante esta apoteose. O povo se concentra numa contemplação mítica, terminada a qual está terminada a festa. Página 94. E Freitas tomou fôlego. Raimundo ia falar e atalhou. De repente o povo acorda e quer sair, corre, precipita-se em massa à Rua dos Remédios, aglomera-se e disputa os carros, pragueja, assanha-se, cada um entende que deve chegar primeiro à casa, a trambolhões, descomposturas, gritos, gargalhadas, gemidos, rinchos de cavalos, tabuleiros de doces derramados, vestidos rotos, pés esmagados, crianças perdidas, homens bêbados, mas de súbito, como por encanto, esvazia-se o largo e desaparece a multidão. Como? Por quê? Daí a pouco estão todos recolhidos, sonhando já com a festa do ano seguinte, calculando economias, pensando em ganhar dinheiro para na outra fazer ainda melhor figura. E o Freitas resfolegou, prostrado, com a língua seca. Mas por que diabo se retiram tão depressa? Perguntou Raimundo. Freitas engoliu sofregamente 3 goles de água e voltou-se logo. É porque este povinho, por fogo de vista, é pior que macaco por banana. Tire de lá o fogo e que ninguém se abalará da casa. Com efeito, é muito antiga esta festa, sabe? Bastante. Ela já tem seu tempo, ora espere. E o memorial atirou-lhe logo o olhar para o teto. No tempo dos governadores portugueses, disse depois de uma pausa, era ali o convento de São Francisco, isso foi.
poderia ser em 1719. Chamava-se então a ponta que forma hoje o Largo dos Remédios, Ponta do Romeu. Ora, os frades cederam esse terreno a um tal Monteiro de Carvalho, que fez a ermida, como se pode calcular no mato. Uma ocasião, porém, um preto fugido matou neste lugar o seu senhor, e os romeiros que lá iam constantemente abandonaram receosos a devoção. Só depois de 56 anos é que o governador Joaquim de Melo e Póvoas mandou abrir uma boa estrada, a qual vem a ser hoje a nossa pitoresca Rua dos Remédios. A ermida caiu em ruínas, mas o ermitão Francisco Xavier mandou, em 1818, construir lá a que lá está presentemente, daí dada a festa que tive a honra e o gosto de descrever-lhe. De tudo isso aventurou Raimundo, o que mais me admira é a sua memória. O senhor tem, com efeito, tem uma memória de anjo. Ora, o senhor ainda não viu nada, vou contar-lhe. O outro ia disparatar sem mais considerações, quando felizmente acudiram todos à varanda e criou uma alma nova. Apre, disse Raimundo, consigo respirando, é de primeira força. Serviu-se o chocolate. O cônego vinha a decretear para Manuel em voz soturna: pois é o que lhe digo, compadre, fique você com as casas e divida-as em meias namoradas que rendem. Acho então que eu vou bem, dando 4 contos de réis por cada uma. De certo, são de graça. Homem, aquilo é pedra e construção antiga, deita séculos. Além disso, as casinhas têm um bom quintal, bom poço e não são devassadas pela vizinhança. Verdade é que não deixam de ser um bocadinho quentes, mas abrem-se-lhe janelas para o nascente, concluiu o negociante. E assim conversando, chegaram à varanda onde já estavam à mesa. José Roberto e Sebastião Campos serviam as senhoras, acompanhando com uma pilhéria cada prato que lhes ofereciam. Raimundo pediu dispensa do chá, com medo de Freitas, que lhe abriram um lugar ao lado do seu. Ouviu-se mastigar as torradas e sorver aos golinhos o chocolate quente. Doutor, exclamou o cônego, procurando espetar com o garfo uma fatia de um bolo de tapioca. Prove ao menos do nosso bolo do Maranhão. Também o chamam aí de bolo podre. Prove que isso não há fora de cá. É uma especialidade da terra. Página 96. Não é mal, disse Raimundo, fazendo-lhe à vontade. Muito saboroso, mas parece-me um tanto pesado. É de substância, acrescentou Maria Bárbara. Faz-se de tapioca de forno e ovos. Dona Bibina, exclamou Ana Rosa, apontando para os beijus. São fresquinhos. Amância, com a boca cheia, dizia baixo a Maria do Carmo: pois, minha amiga, quando precisar de missa com cerimônia, não tem mais do que se entender com o padre que lhe digo. É muito pontual e contenta-se com o que a gente lhe dá. Este o dia apanhou-me 18.000 réis por uma missinha cantada, mas também podia-se ver a obra que o homem apresentou. Pois então há de dar uma criatura seus cobrinhos, que tanto custam a juntar a muito padre, como há por aí desses que mal chegam ao altar, estão pensando no almoço e na comadre. Deus te livre, credo, até pesa na consciência de um cristão. Como o padre Murta, lembrou a outra. Oh, esse nem se fala, às vezes Deus me perdoe, nos enterros até se apresenta bêbado. E Maria do Carmo bateu na boca. Cá está, acrescentou quem já ouviu a todo pano encomendar o corpo de José Caroxo. Não, que hoje em dia a gente perde a fé, isto está me metendo pelos olhos. Mas é o que já tem com o outro, porta-se muito bem procedido, muito cumpridor das suas obrigações, zeloso da religião. Acredite, minha amiga, que faz gosto, dizem até. E Amância segredou alguma coisa à vizinha. Maria do Carmo baixou os olhos e resmungou beaticamente. Deus, Deus lhe leve em conta, coitado. Houve um rumor de cadeiras que se arrastam.
Os comensais afastaram-se dos seus lugares. Mesa feita, companhia desfeita, gritou logo José Roberto, chupando o resto dos dentes, e tratou de seguir as senhoras, que se encaminhavam silenciosas para a sala. Nisto entrou Dias trazendo o Benedito pelo cós. Vinha deitar os bofes pela boca e, quase sem poder falar, contou que seguira o ladrão até o fim da Rua Grande e que o ladrão quebrara para o largo dos quartéis e quase que alcança o mato da Gamboa. Dito isto, conduziu ele mesmo o moleque lá para dentro. Anda, peste, vai preparando pelo que ainda hoje te metes em relho. Apreciaram muito o serviço do Dias, conversaram sobre aquele ato de dedicação, elogiando o zelo do bom amigo caixeiro de Manuel. Daí a uma hora, despediam-se as moças entre grandes barafunda de beijos e abraços. Lindoca gritava na Rosa, agora não arribe de novo, ouviu? Sim, minha vida, hei de aparecer, olha. E subiu 2 degraus para lhe dizer um segredinho. Sim, sim, Eufrasinha, adeus. Dona Maria do Carmo, não deixe de levar essas meninas à quinta, no dia de São João. Temos torta de caranguejo, olhe lá. Adeus, coração. Etelvina, não se esqueça daquilo. Bibina, despeça-se da gente. Guarde seus 4 vitéis. Olhe, observou Sebastião Campos, que as tais moças, para se despedirem, são temíveis. Pudesse uma só nau contê-las todas, recitou Freitas, coçando o bigode com a unha de estimação, e o piloto fosse eu, triunfo eterno, e após uma gargalhada seca, voltou-se para Raimundo e ofereceu-lhe com ar pretensioso um talher da sua parca mesa. Vá, doutor, vá com aquela choupana, disse, vá aborrecer-se um pouco. Raimundo prometeu distraidamente, bocejava por mera delicadeza. Perguntou se alguma das senhoras queria um criado para acompanhá-las à casa. Página 98. As Sarmentos aceitaram logo, com muitos trejeitos de cortesia. Ele, interiormente contrariado, levou-as até as Mercês, onde moravam ali mesmo perto. Voltou pouco depois. Recolha-se, doutor. Trate de recolher-se, aconselhou-lhe Manuel, que o esperava de pé. O senhor deve estar com o corpo a pedir descanso. Raimundo confessou que sim. Apertou-lhe a mão. Boas noites e obrigado. Até amanhã. Olhe, se precisar de qualquer coisa, chame pelo Benedito, ele dorme na varanda. Mas deve estar tudo lá, a Brígida é cuidadosa, passe bem. Raimundo fechou-se no quarto, despiu-se, acendeu um cigarro e deitou-se. Abriu por hábito um livro. Mas no fim da primeira página as pálpebras se lhe fechavam. Soprou a vela. Então sentiu um bem-estar infinito. Profundamente agradável, abraçou-se aos travesseiros e, antes que algum dos acontecimentos desse dia lhe saltasse o espírito, adormeceu. Todavia, a pouca distância dali, alguém velava pensando nele. Página 98, capítulo 5. Era Ana Rosa, logo que ela lhe recolhera o quarto, gritara pela Mônica. Mãe pretinha, assim tratava Cafusa, que a criara e que dormia todas as noites debaixo da sua rede. Mãe pretinha, ó senhores, o que é Iaiá? Não se agaste. Você tem um sono de pedra, ó, deu um estalo com a língua, dispa-me. E estendeu-se negligentemente em uma cadeira, entregando a criada os pés pequeninos e bem calçados. Mônica tomou-os com amor entre as suas mãos negras e calejadas, descalçou-lhe cuidadosamente as botinas, tacou-lhe fora as meias, depois, com um desvelo religioso, como um devoto, a despir a imagem de Nossa Senhora, começou a tirar as roupas de Ana Rosa. Desatou-lhe o cadarço das anáguas, desapertou-lhe o colete, e quando a deixou só em camisa, disse, apalpando-lhe as costas, Iaiá, vosmecê está tão suada, e correu logo ao baú. A senhora pusera-se a cismar distraída,
coçando de leve a cintura, o lugar das ligas e as outras partes do seu corpo que estiveram comprimidas por muito tempo. Mônica voltou com uma camisola toda cheirosa, impregnada de junco, a qual, abrindo com os braços, enfiou pela cabeça de Ana Rosa. Esta ergueu-se e deixou cair a seus pés a camisa servida e conchegou a outra pele, afagando os seus peitos virgens num estremecimento de rola. Depois suspirou baixinho e deu uma carreira para a rede, na pontinha dos pés, como se não quisesse tocar no chão. A cafusa juntou zelosamente a roupa dispersa pelo quarto e guardou as joias. Iaiá quer mais alguma coisa? Água, disse a moça, aninhando-se já nos lençóis defumados de alfazema. Só lhe via a graciosa cabeça saindo despenteada dentre nuvens de pano branco. A cafusa trouxe-lhe uma bilha de água e a senhora, depois de servida, beijou-lhe a mão. Boas noites, mãe pretinha. Abaixe a luz e feche a porta. Deus te faça uma santa, respondeu Mônica, traçando no ar uma cruz com a mão aberta. Página 6. E retirou-se humildemente, toda bons modos e gestos carinhosos. Mônica orçava pelos 50 anos. Era gorda, sadia e muito asseada. Tetas grandes e descaídas dentro do cabeção. Tinha ao pescoço um barbante com um crucifixo de metal, uma pratinha de 200 réis, uma fava de curumuru, um dente de cão e um pedaço de lacre encastoado em outro. Desde que amamentara Ana Rosa, dedicara-lhe um amor maternalmente extremoso, uma dedicação desinteressada e passiva, e Iaiá fora sempre o seu ídolo, seu único querer bem, porque aos próprios filhos esses lhes arrancaram e venderam para o sul. Dantes nunca vinha da fonte, onde passava os dias a lavar, sem lhes trazer frutas e borboletas, o que para a pequenina constituía o melhor prazer desta vida. Chamava-lhe sua filha, seu cativeiro. E todas as noites e todas as manhãs, quando chegava ou quando saía para o trabalho, lançava-lhe a bênção, sempre com estas mesmas palavras: Deus te faça uma santa. Deus te ajude, Deus te abençoe. Se Ana Rosa fazia em casa qualquer diabrura que desagradasse à mãe preta, esta repreendia imediatamente, com autoridade, desde, porém, que a acusação ou a reprimenda partissem de outro. Fosse embora do pai ou da avó, punia logo pela menina e voltava-se contra os mais. Havia 6 anos em que forra. Manuel dera-lhe a carta e, a pedido da filha, o que muita gente desaprovou, terás o pago. Diziam-lhe, mas a boa preta deixou-se ficar em casa dos seus senhores e continuou a desvelar-se pela Iaiá, melhor que até então, mais cativa do que nunca. Ana Rosa mal ficou sozinha no aconchego confidencial da sua rede, na íntima tranquilidade do seu quarto, frouxamente iluminado, a luz mortiça do candeeiro de azeite, principiou a passar em revista todos os acontecimentos desse dia. Raimundo avultava dentre a multidão dos fatos, como uma letra maiúscula no meio de um período de Lucena. Aquele rosto quente, de olhos sombrios, olhos feitos, do azul do mar, em dias de tempestade, aqueles lábios vermelhos e fortes, aqueles dentes mais brancos que as presas de uma fera, impressionavam-me profundamente. Que espécie de homem estaria ali? Procurava com insistência recordar-se dele em algo dos episódios da sua infância, nada. Diziam-lhe, entretanto, que brincara com ela em pequenino e que foram amigos, companheiros de berço, criados juntos como que nem irmãos. E todas estas coisas lhe produziam no espírito um efeito muito estranho e singular. As meias sombras, as reservas e as reticências com que a medo lhe falavam dele, ainda mais interessante o tornavam aos olhos dela. Mas, afinal, quem seria ao certo aquele belo moço? Nunca lhe o explicaram. Paravam em certos pontos, saltavam sobre outros como por cima de brasas. E tudo isto, todos estes claros que deixavam abertos a respeito do passado de Raimundo, todos esses véus em que o envolviam, como a uma estátua que não se pode ver, emprestavam-lhes atrações magnéticas, um encanto irresistível e perigoso de mistério, uma fascinação romântica de abismo. Estontecia de pensar nele. O hibridismo daquela figura em que a distinção e a fidalguia do porte harmonizavam caprichosamente
com a rude e orgulhosa franqueza de um selvagem, produzia-lhe na razão o efeito de um vinho forte, mas de uma doçura irresistível e traidora. Ficava estonteada, perturbava-se toda com a lembrança do contraste daquela fisionomia, com a expressão contraditória daqueles olhos suplicantes e dominadores a um tempo. Vestia-se vencida, humilhada defronte daquele mito, reconhecia-lhe certo império, certa preponderância que jamais descobriram em ninguém. Quanto mais o comparava aos outros, mais o achava superior, único e excepcional. E Ana Rosa deixava-se invadir lentamente por aquela embriaguez, esquecendo-se, aliando-se de tudo, sem querer pensar em outro objeto que não fosse Raimundo. De repente surpreendeu-se a dizer: como deve ser bom o seu amor! E ficou a cismar, a fazer conjecturas, a julgá-lo minuciosamente da cabeça aos pés. Parou nos olhos. Quantos tesouros de ternura não estariam neles, escondidos neles, do feitiço de amêndoas, banhados de bondade, cercados de pestanas crespas e negras, como os pelos de um bicho venenoso. Aquelas pestanas lembravam-lhe as sedas de uma aranha caranguejeira. Estremeceu, porém, vieram-lhe desejos de os apalpar com os lábios. Gente, esse é o canal Leitura Integrativa, tá bom? E nós estamos lendo o livro O Mulato, de Heloísa Azevedo, que é um clássico brasileiro, Clique Editora, tá? E já estamos na página 102, né? E espero que vocês estejam gostando. Eu vou ler mais um pouquinho e daqui a pouco eu paro, tá bom? Página 102. Como devia ser bom ouvir dizer eu te amo, por aquela boca e por aquela voz. E ficava assustada, como se de fato, no silêncio da alcova, uma voz de homem estivesse a segredar-lhe junto ao rosto palavras de amor. Mas logo tornava a si como com a ideia do porte austero e frio de Raimundo, esta indiferença ao mesmo tempo, que lhe pungia e atormentava o orgulho, levantava-lhe na sua vaidade de mulher um apetite nervoso de ver rendida a seus pés aquela misteriosa criatura, aquele espectro inalterável, sombrio, que a vira contemplara sem o menor sobressalto. E entre mil devaneios deste gênero, com o sangue a percorrer-lhe mais apressado as artérias, conseguiu afinal adormecer, vencida pelo cansaço, e quem pudesse observá-la pela noite adiante, vê-la ia de vez em quando abraçar-se aos travesseiros, trêmula, estender os lábios, entreabertos e sôfregos, como quem procura um beijo no espaço. Na manhã seguinte, acordara pálida e nervosa, semelhança de uma noiva no dia imediato às núpcias. Faltava-lhe ânimo, até para se preparar e sair do quarto. Deixava-se ficar deitada na rede, a cismar, sem abrir de todos os olhos, cheias de fadiga. Parecia-lhe sentir ainda na face o calor do rosto de Raimundo. Decorreram 2 horas e ela continuava na mesma irresolução, as pálpebras lânguidas, as narinas dilatadas pelo hálito quente e doentio, os beiços secos e ásperos, o corpo moído sob um fastio geral, que lhe dava espreguiçamentos de febre e má vontade. E assim prostrada deixava-se ficar entre os lençóis, tolhida de vexame enleio pelas loucuras da noite. A voz clara de Raimundo, que conversava na varanda enquanto tomava café, despertou-a. Ana Rosa estremeceu, mas num abrir e fechar de olhos, ergueu-se, lavou-se e vestiu-se. Ao fitar o espelho, achou-se feia e mal enjorcada, posto não estivesse pior que nos outros dias. Endireitou-se toda, cobriu o rosto de pó de arroz, arranjou melhor os cabelos e escovou um sorriso. Apareceu lá fora com grande acanhamento, deu a Raimunda bons dias frios, de olhos baixos, deu a Raimundo uns bons dias frios, de olhos baixos. Não podia encará-lo. Maria Bárbara já lá estava na labutação, a cuidar da casa, a dar voltas, a gritar com os escravos. Olha, esse bilhete da Eufrásia, disse ela, ao ver a neta.
e passou-lhe uma tira de papel engenhosamente dobrada em laço e com um galinho de alecrim enfiado no centro. Ana Rosa teve um gesto involuntário de contrariedade. Aborrecia-lhe agora, sem saber por que, a amizade da viúva, dela que era até aí a sua íntima, a sua confidente, a sua melhor amiga. Dos outros havia muitos que se tinha afastado. O seu desejo naquele instante era ficar só, bem só, num lugar em que ninguém pudesse importuná-la. Serviu-se de uma xícara de café, deu-se por incomodada. Vossa Excelência sente alguma coisa? Perguntou Raimundo com delicadeza. Ana Rosa sobressaltou-se ligeiramente, ergueu os olhos, viu-os do rapaz, abaixou logo os seus e entre sorrindo gaguejou. Não é nada, nervoso. É isto, acudiu Maria Bárbara, que parara para ouvir a resposta da neta, nervoso. Olhem que estas moças de agora são tão cheias de tanta novidade, de tantas invenções. É o nervoso, é a tal enxaqueca, é o flato, é o faniquito. Ah, meu Deus! Ah, meu tempo, meu tempo. Raimundo riu-se e Ana Rosa deu de ombros, simulando indiferença pelo que dizia a velha. Não faça caso, moço. Esta menina está assim já de tempo, e ninguém me tira que foi quebranto que lhe botaram. Raimundo tornou a rir, e Ana Rosa endireitou-se na cadeira em que acabava de assentar-se. Esta vovó, pensou ela envergonhada. Que ideia não ficará lá ele fazendo da gente. Não se ria, nhô Mundico. Não se ria, prosseguiu a sogra de Manuel. Quem aqui está? E bateu no peito. Quem já andou de quebranto a dar não dar com os ossinhos no gavião. Página 6. E retirou-se humildemente, toda bons modos e gestos carinhosos. Mônica orçava pelos 50 anos. Era gorda, sadia e muito asseada. Tetas grandes e descaídas dentro do cabeção. Tinha ao pescoço um barbante com um crucifixo de metal, uma pratinha de 200 réis, uma fava de curumuru, um dente de cão e um pedaço de lacre encastoado em outro. Desde que amamentara Ana Rosa, dedicara-lhe um amor maternalmente extremoso, uma dedicação desinteressada e passiva, e Yayá fora sempre o seu ídolo, seu único querer bem, porque aos próprios filhos esses lhes arrancaram e venderam para o sul. Dantes nunca vinha da fonte, onde passava os dias a lavar, sem lhes trazer frutas e borboletas, o que para a pequenina constituía o melhor prazer desta vida. Chamava-lhe sua filha, seu cativeiro. E todas as noites e todas as manhãs, quando chegava ou quando saía para o trabalho, lançava-lhe a bênção, sempre com estas mesmas palavras: Deus te faça uma santa. Deus te ajude, Deus te abençoe. Se Ana Rosa fazia em casa qualquer diabrura que desagradasse à mãe preta, esta repreendia imediatamente, com autoridade, desde, porém, que a acusação ou a reprimenda partissem de outro. Fosse embora do pai ou da avó, punia logo pela menina e voltava-se contra os mais. Havia 6 anos em que forra. Manuel dera-lhe a carta e a pedido da filha, o que muita gente desaprovou, terás o pago. Diziam-lhe, mas a boa preta deixou-se ficar em casa dos seus senhores e continuou a desvelar-se pela Iá, melhor que até então, mais cativa do que nunca. Ana Rosa mal ficou sozinha no aconchego confidencial da sua rede, na íntima tranquilidade do seu quarto, frouxamente iluminado, a luz mortiça do candeeiro de azeite, principiou a passar em revista todos os acontecimentos desse dia. Raimundo avultava dentre a multidão dos fatos como uma letra maiúscula no meio de um período de Lucena. Aquele rosto quente, de olhos sombrios, olhos feitos, do azul do mar, em dias de tempestade, aqueles lábios vermelhos e fortes, aqueles dentes mais brancos que as presas de uma fera, impressionavam-me profundamente. Que espécie de homem estaria ali? Procurava com insistência recordar-se dele em algo dos episódios da sua infância, nada. Diziam-lhe, entretanto, que brincara com ela em pequenino e que foram amigos, companheiros de berço, criados juntos como que nem irmãos. E todas estas coisas lhe produziam no espírito um efeito muito estranho e singular. As meias sombras, as reservas e as reticências com que a medo lhe falavam dele,
ainda mais interessante o tornavam aos olhos dela. Mas afinal, quem seria ao certo aquele belo moço? Nunca lhe explicaram. Paravam em certos pontos, saltavam sobre outros como por cima de brasas. E tudo isto, todos estes claros que deixavam abertos a respeito do passado de Raimundo, todos esses véus em que o envolviam, como a uma estátua que não se pode ver, emprestavam-lhes atrações magnéticas, um encanto irresistível e perigoso de mistério, uma fascinação romântica de abismo. Estontecia de pensar nele. O hibridismo daquela figura em que a distinção e a fidalguia do porte harmonizavam caprichosamente com a rude e orgulhosa franqueza de um selvagem produzia-lhe na razão o efeito de um vinho forte, mas de uma doçura irresistível e traidora. Ficava estonteada, perturbava-se toda com a lembrança do contraste daquela fisionomia, com a expressão contraditória daqueles olhos suplicantes e dominadores a um tempo. Vestia-se vencida, humilhada defronte daquele mito, reconhecia-lhe certo império, certa preponderância que jamais descobriram em ninguém. Quanto mais o comparava aos outros, mais o achava superior, único e excepcional. E Ana Rosa deixava-se invadir lentamente por aquela embriaguez, esquecendo-se, aliando-se de tudo, sem querer pensar em outro objeto que não fosse Raimundo. De repente surpreendeu-se a dizer: como deve ser bom o seu amor! E ficou a cismar, a fazer conjecturas, a julgá-lo minuciosamente da cabeça aos pés. Parou nos olhos. Quantos tesouros de ternura não estariam neles, escondidos neles, do feitiço de amêndoas, banhados de bondade, cercados de pestanas crespas e negras, como os pelos de um bicho venenoso. Aquelas pestanas lembravam-lhe as sedas de uma aranha caranguejeira. Estremeceu, porém. Vieram-lhe desejos de os apalpar com os lábios.